Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você que toda quarta-feira de manhã está aqui com a gente para aprender, para ouvir, para entender um pouquinho mais a respeito da sua saúde mental. Essa é a missão do Livremente. A missão desse programa é trazer para você todas as quartas temas e assuntos que levam você a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Então, esse programa tem esse propósito de que você tenha uma percepção, um entendimento do quanto você precisa cuidar da sua saúde mental e estar aí compreendendo, ainda que não seja uma demanda sua, mas que você compreenda a demanda que está à sua volta. E hoje não vai ser diferente. O programa de hoje é muito especial para uma causa, um fator, um problema, um estigma que afeta as mulheres, afeta o feminino. Então, nós vamos hoje falar sobre a cultura do estupro. Como assim, cultura do estupro? Existem questões e existem fatores que envolvem o universo feminino que caracterizam essa cultura, esse pensamento, que colaboram com esse estigma sobre a vida da mulher. E para conversar comigo, eu convidei uma queridíssima, já esteve conosco aqui outras vezes. Não posso nem mais dizer que ela é convidada, gente. Eu acho que eu posso dizer que ela é parceira desse programa. Nós vamos conversar com a psicóloga Prisciliana Vital. Gente, ela é especialista em saúde da mulher, formada pela Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, é também especialista em hipnose clínica organizacional e hospitalar, pelo Instituto Brasileiro de Hipnose, o IBH. Além disso tudo, ela é uma excelente palestrante e também uma terapeuta corporal. Estou tão feliz, Prisciliana, que você está aqui conosco. Bom dia! Olá, bom dia. Bom dia, doutora Rose. Bom dia a todos e todas e a todas que estão nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui novamente compartilhando com a senhora toda a nossa vivência como mulheres, né, também, e na nossa área profissional, para a gente poder refletir sobre essas questões que são sociais, que são de gênero e de saúde pública, né? Assim como o tema de hoje, que é tão importante para a gente poder desmistificar muitas questões. Então, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Eu te agradeço pela confiança e vamos aí trocar, né, essa experiência, trocar, a gente problematizar também as vivências, tanto das crianças, adolescentes e adultos, né, homens e mulheres que convivem, para a gente poder refletir o que é certo, o que é errado, o que a gente precisa mudar na nossa cultura. Então, é um grande prazer a gente poder, no século XXI, né, na atualidade, principalmente em meio a uma pandemia que ainda não acabou, a gente poder pensar em novas estratégias de saúde mental, de saúde social, para convivermos e termos um mundo, um Brasil e um mundo ainda melhor, né? E esse diálogo, né, que nós vamos ter aqui hoje a respeito da cultura do estupro tem um bocado de uma evolução dentro do movimento feminista. O movimento feminista traz para nós várias questões e debates. Então, tem mulheres que são muito machistas, mas nós temos que entender e compreender que a luta desse movimento, ainda que você, mulher, não se considere uma feminista, nós temos que entender e compreender que essa luta beneficia não mulheres que estão reivindicando, reclamando ou colocando uma reivindicação e um posicionamento.
essa questão colabora com todas nós. Então, Prisciliana, por definição, o que é a cultura do estupro? Como surgiu, esse termo? Porque, na verdade, esse termo ele só qualifica um comportamento muito antigo com relação a mulheres, não é verdade? Sim, é verdade. É importante a gente, primeiramente, refletir sobre o que é cultura, o que é estupro, e o que é e como veio essa questão dessa problematização da cultura do estupro. Então, a cultura nada mais é do que uma tradição, né? Cada ambiente que a gente convive, cada cidade, cada país tem a sua própria cultura. E existe uma cultura lá inconsciente e também consciente, de uma lógica até patriarcal, falocêntrica. A cultura, nós aprendemos dentro de uma cultura o que é certo, o que é errado, né? Como que é visto os nossos corpos, como que é visto a mulher na sociedade, como é visto o homem, né? Então, a cultura seria isso, uma tradição. E o que seria o estupro, né? É a violência, é a violação, né? A violência sexual de uma mulher, né? Contra a mulher. E aí, esse estupro, ele vem também, infelizmente, através de uma cultura machista, de que sempre exista uma justificativa para essa violência contra a mulher. E aí vem a cultura do estupro, através dessa justificativa que é sempre dada. Ah, porque ela estava andando tal horário na rua, depois de tal horário, por causa da roupa, por causa dos seus hábitos, né? E esse grupo feminista, né, que nós feministas, mas para as que não se consideram também, para a gente compreender o porquê que há essa luta feminista, exatamente dessa mulher poder ser e exercer o que ela desejar, né? Ela poder ter escolhas de como agir, como estar numa sociedade. E aí vem a cultura do estupro, porque essa mulher é estuprada todas as vezes que o corpo dela é objetificado, né? Há uma objetificação do corpo da mulher e, sobretudo, em alguns grupos específicos de mulheres. Então, não apenas ser mulher, mas ser uma mulher dentro da comunidade ou ser uma mulher negra. Tudo isso vai dificultando o estar dessa mulher numa sociedade. Então, a cultura do estupro, ela vem após o movimento feminista também problematizar o porquê que há tanta violência contra a mulher, violência de gênero, né, dentro da sociedade, né? É bom a gente pensar assim, eu estava verificando os dados, né, da violência contra a mulher e do estupro na sociedade. Então, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. E aí tem diversas formas de estupro que a gente vai conversar aqui, né? Para a gente refletir o que é o estupro, como que ele se dá. Então, na verdade, ouvinte, Prisciliana, tudo que envolve a mulher é revestido de tabu. Então, a mulher, o feminino, a feminilidade, ela sempre, desde que o mundo é mundo, a mulher ela foi tratada sempre dentro de um tabu, a mulher ela foi tratada sempre como objeto do homem, a mulher sempre teve aquela questão do pertencer a um homem. Então, desde que o mundo é mundo, e nós estamos falando de coisas que estão muito enraizadas na cultura, porque, assim como a Prisciliana explicou, a cultura ela tem uma tradição, tem a ver com os costumes de uma população, tem a ver com os hábitos, tem a ver com questões patriarcais, de domínio, de uma sociedade que, como ela usou muito bem, uma sociedade que é fálica, que é voltada para o domínio, que é voltada para o masculino. Então, nós estamos falando, e hoje aqui nós vamos discorrer aí vários assuntos que vai esbarrar em uma cultura, uma tradição, um posicionamento que é machista. E também nós vamos alertar a mulheres também que talvez colaborem ou contribuam ou até concordem muitas vezes com esse
comportamento. Então, além da gente tratar essa questão aqui hoje, nós vamos também falar de sororidade e de como, até que ponto, enquanto mulheres, nós podemos nos unir e também agir e ter mecanismos para que a gente possa desconstruir todas essas coisas. Então, sendo tradição, Prisciliana, sendo uma cultura, sendo um costume, sendo algo que está dentro da nossa sociedade, enquanto cultura, o que caracterizaria, que atitudes, ou que gestos, ou que palavras caracterizariam essa cultura? Essa sua pergunta é bem interessante e eu gosto de falar sobre essa temática para a gente poder desmistificar cada vez mais o que é o estupro, né? E aonde que onde ele começa, onde ele se inicia, através de palavras, através de olhares, através da gente começar a problematizar as piadas na rua, né? Como que você ensina o seu filho, né? Eu acho que isso começa em casa, né? Até porque a maioria dos estupros, as pessoas acham que isso aqui é na rua, através de um homem desconhecido, né, que vai lá e puxa aquela mulher e faz o ato sexual. E não, o estupro ele começa em casa, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, o maior número de estupros ele começa pelos tios, ou por um amigo mais íntimo, ou pelo pai, né? Principalmente há estupros a meninos também, né? Mas hoje falando sobre essa questão da mulher, sobre seu corpo, e aí você trouxe como que isso se inicia. As falas preconceituosas, né? O que é um preconceito? É um pré-conceito sobre algo. Então, se aquela mulher ela não está dentro de uma mulher, da imagem de uma mulher com uma roupa longa, com maquiagem sempre nude, né? Como se fala aí, uma maquiagem leve, um cabelo chamativo, se ela está com o cabelo às vezes vermelho ou então com black, tudo isso é um estereótipo de mulher que a sociedade não coloca dentro do estereótipo do mais utilizado, do mais vendido. Não, essa seria uma mulher que seria mais rebelde, que não vai dentro das normas de uma mulher, de uma conduta. E aí também vem fatores religiosos, vem fatores de uma tradição também, de uma cultura. É uma filosofia em geral, não necessariamente de uma religião, mas filosofias, onde aquela mulher com uma sobrancelha mais bem feita, ou coloca essa mulher dentro de estereótipo, e a que não se encaixa dentro desse estereótipo, ela pode ser violada. Isso está no inconsciente coletivo, né? Tanto que há um grupo de mulheres que as pessoas se sensibilizam mais quando há o estupro. Né? Aquela mulher branca, de classe média ou alta, que é estuprada e que isso vai para a mídia, e há uma sensibilização muito maior do que aquela mulher que estava na rua à noite com uma roupa curta, com batom vermelho, com cabelo às vezes black. Então, há um estereótipo e há um grupo de mulheres que a sociedade sensibiliza-se mais quando há o estupro. Então, ele vem através de falas, né? Quando você ensina ao seu filho que ele ser pegador é muito bonito, né? Pegar muitas mulheres, ou ensinar aquela mulher o tempo todo, reprimir a sua sexualidade, né? O que é ensinado, que é o mais bonito, ela estar ela se encantar por um homem específico e ficar com ele, ter muitos homens, não é legal. E por que não há essa explicação? O que não é legal, o que é certo? Né? E aí acaba que essa mulher não sai de um casamento que muitas vezes faz mal a ela, que esse homem pode ser abusivo, mas foi ensinado de que ela tem que ter só um, de que ela não pode se separar, e é um estupro também da sociedade com essa mulher, e acaba que essa mulher acaba vivendo, às vezes, uma violência sexual dentro desse casamento, por não sentir mais prazer e ter que estar ali. Então, existem tantas normas sociais que fazem com que o corpo dessa mulher seja violado e que traz inúmeras, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, dos danos à saúde emocional dessa mulher, né?
Então, a gente pode dizer, exemplificando mesmo, para quem está ouvindo entender. Nós, aqui, apesar de sermos profissionais de saúde mental, a Prisciliana é psicóloga, eu sou psicanalista, eu gosto de trazer uma linguagem bem simples para que você entenda. Então, Prisciliana, exemplificando, a mulher passou na rua, o rapaz chamar gostosa, isso já é cultura do estupro? Isso, inclusive, desde 2018, se eu não me engano, virou uma lei que é crime, né? Essa mulher é uma importunação sexual. Inclusive, isso é uma forma de estupro e uma forma de mostrar para a sociedade inconscientemente isso, de que essa mulher pode ser violada, porque isso é uma violação de direitos, né? Você andar na rua e ser chamada de gostosa, ou então um homem se sentindo o direito de tocar em você e sair andando. Pelo menos eu, como mulher, já passei por isso na rua, né? Desse homem me tocar, assim, sair andando rapidamente, você não entender o que aconteceu, e ouvir essas cantadas, né? E isso independe da roupa que você esteja utilizando. Eu tenho diversos exemplos aqui de mulheres que eu escuto me contando. Então, assim, hoje em dia, inclusive, a importunação sexual, o homem pode ser preso se ela pega. Você pode conseguir uma pessoa que tenha visto isso ocorrendo e levar como testemunha, e você, principalmente nos transportes públicos, né? Infelizmente, aliás, felizmente já existe o vagão para as mulheres, para que esse homem não tenha contato com homens dentro do vagão, de tantas acusações que infelizmente as mulheres tiveram que fazer por viver violência dentro dos vagões de ônibus. Então, assim, infelizmente não é uma lei que acontece, porque muitos homens não respeitam o horário para estar dentro daquele vagão. Então, hoje é crime, isso é uma forma de estupro, né? O que é? O estupro é você violar, né, essa mulher. E a violação, ela não necessariamente precisa ser o ato sexual em si, né? A gente vê dentro do casamento, quando essa mulher é obrigada a ter relação sexual por ser casada com ele, ou então ela ser acordada durante a noite, ou haver o ato sexual com ela estando dormindo, ou tendo bebido. Tudo isso é um estupro, principalmente na rua, né? É uma violência de gênero e é preciso de acabar, porque isso traz medo, isso traz pânico e diversos outros, e mostra que esse homem pode ir além. Se ele pode mexer com essa mulher na rua, ele pode tocar, ele pode violar, né? Ela se sente reprimida. Isso traz um medo para nós mulheres, principalmente numa sociedade tão violenta. Isso é um crime. Agora, você citou aí o exemplo, por exemplo, do vagão de trem, e já aconteceu de eu estar trabalhando, e para onde eu ia, vamos supor, sair do trabalho, onde eu moro não passa trem, mas sair do trabalho, naquele dia, vou deixar o carro em casa, vou pegar um trem para ir para o bairro para onde eu vou, vai ser mais prático, mais rápido. E aconteceu de eu estar num horário e que tinha o vagão, né, da mulher, e eu entrei no vagão de mulheres. Então, tem o vagão de mulher e tem, entre um vagão e outro, tem um espaço que você pode atravessar. E eu fiquei ali observando. Muitos homens respeitam, mas tem homem que, de repente, o vagão da mulher está mais vazio, ele acha que está no direito. E as mulheres começam a gritar, começam a fazer, começam tipo assim, olha, você não está aqui. Para mim foi uma experiência até muito interessante, porque eu fiz questão também de gritar também, e não sei o quê. E tem outros que respeitam, inclusive dizendo assim, pô, cara, tu não tem mãe, não? Tu não tem mãe em casa, não? Tu não tem irmã, não? Tu não tem filha, não? Então, existem homens que respeitam porque têm a consciência de que ali poderia ser a esposa dele, a mulher dele, a mãe dele. Porque aquela mulher que está ali é mãe de um homem, é esposa de um homem. Você está entendendo? E o bem legal que eu achei também acolhedor é que tinha travesti, né? Mulher trans, e tinham mulheres trans
ali com a gente, sabe? E como ela foi ali acolhida, eu achei muito interessante essa vivência. E também vi também aquela situação do homem reclamando, que palhaçada, que não sei o quê, não é todo homem que vai querer vir para cá, vai querer esfregar. Realmente tem homens que vai estar num vagão lotado e vai estar respeitando. Mas isso não é uma realidade. A realidade da mulher dentro de um vagão lotado ou dentro de um ônibus lotado é que realmente ela vai ser importunada. É que realmente vai haver uma importunação. Vai haver ali o risco iminente mesmo dela ser importunada. Como a Prisciliana já relatou que foi, eu, na minha juventude, muitas vezes tive que ficar me desvencilhando dentro de um ônibus. Quando eu era jovem, era moça, estudava. Eu me lembro que uma vez eu fiz um escândalo, porque realmente, eu saí, eu percebi a intenção, me distanciei, não falei nada. E aquela pessoa veio, sabe, para tentar se encaixar atrás de mim. E eu fiz um escândalo dentro do ônibus. Eu fiz um escândalo dentro do ônibus. Ele fez outro, me ridicularizando, sabe? E ninguém se levantou como assim, pô, cara, toma vergonha na tua cara. Ninguém se meteu, sabe, Prisciliana? Aquilo foi uma coisa tão estranha, porque tinha homem, tinha outras mulheres, sabe como é que é? Tinha homem sentado, ninguém ofereceu, não, moça, senta aqui nesse lugar aqui, pode deixar, né? Então, a gente vê também nessa questão o quanto que a mulher e o quanto que a sua condição enquanto mulher ela não é respeitada. As pessoas não se metem, as pessoas não querem, sabe, colocar o bedelho ali. Então, eu fiz um escândalo ali, eu fiz um escândalo dentro do ônibus, aquele homem fez um outro escândalo, me ridicularizando, como quem diz assim, sai pra lá, sua ridícula, sua escrota, tu não sei o quê, tá pensando o quê? Quem é que vai te querer? Ninguém quer você, não. Você tá achando que eu achei o meu no lixo? Quer dizer, aí eu reclamei e ele ainda entrou numa condição de querer me ridicularizar, de me envergonhar. Como é que é isso? Com certeza esse relato se encaixa dentro dessa cultura. Mas o que é essa reação do homem? Desse homem que não vai respeitar o vagão, desse homem que vai ridicularizar aquela mulher, daquele homem que vai xingar. Como é que é isso dentro dessa cultura? Esse posicionamento masculino. Pois é, esse posicionamento masculino está muito ligado a essa cultura falocêntrica. O que seria isso? O gênero feminino sendo visto inconscientemente e muitas vezes consciente como inferior ao gênero masculino, sobre a sexualidade masculina e o gênero masculino sendo superior à mulher. E isso faz com que esse homem haja como macho alfa, né? Como o homem que tem o poder sobre aquele corpo, sobre aquela mulher, até porque fisicamente, muitas vezes, ele é mais forte do que a mulher. Então, ele se sente superior, sim, primeiro porque ele pode ridicularizá-la, porque a sociedade vai ter, muitas vezes vai ficar do lado dele, e muitas mulheres vão ficar do lado dele por, infelizmente, reproduzirem essa lógica machista, porque há muitas mulheres machistas que vão procurar justificar aquela violência de gênero como alguma coisa que aquela mulher fez. Aquela mulher fez alguma coisa para aquele homem estar ridicularizando ela. Se ela foi chamada de ridícula, de que ninguém vai querê-la, de que ela é isso e aquilo, falando todos os palavrões que eles falam no dia a dia, é porque aquela mulher... Aquela pergunta, né, que a gente sempre ouve das pessoas, mas por que aquela mulher apanhou? O que será que ela fez para aquele homem ter batido nela? Há sempre alguma pergunta em cima disso. Isso até mesmo no transporte público, mesmo com pessoas vendo, porque existe essa lógica do macho alfa,
né? E isso precisa ser quebrado. A gente precisa ter uma igualdade de gênero, para que muitas mulheres não venham mais a morrer por causa disso, lutando pelos seus direitos. E aí, é aquilo, não é que eu esteja defendendo uma causa feminista, mas as feministas vêm para mostrar exatamente isso, que se a gente está aqui na rádio hoje falando, é porque a gente tem, hoje, por causa da luta delas, nós temos voz, porque por muitos anos não tivemos, e hoje, se a gente for parar para observar, ainda não temos, porque se a gente pede para esse homem sair daquele vagão que é feminino naquele horário que nós temos a nossa prioridade, ele tem que sair, ele não tem que questionar. E os nossos direitos ainda são questionáveis. Simone de Beauvoir, né, que foi uma feminista também, que tem diversos livros maravilhosos, ela fala exatamente sobre isso, que as mulheres precisam o tempo todo estar verificando os seus direitos, porque a qualquer momento eles podem ser perdidos. A qualquer momento nossos direitos são perdidos e eles são o tempo todo reivindicados. Enquanto os direitos dos homens, eles não são reivindicados, né? A gente tem que reivindicar o nosso privilégio, não, a nossa abertura de termos um vagão feminino. A gente tem que reivindicar por que um homem tocou na gente, por que a gente ouviu alguma fala machista, e por que tantas mulheres estão morrendo. A gente precisa reivindicar, a gente precisa provar o porquê que apanhamos, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, que é o seguinte: a gente está atravessando uma rua. Se a gente for, do nada um carro vem e nos atropela, qual é a primeira reação quando esse carro vem na nossa frente? A gente fica estática, parada. A gente não tem nem a reação de poder correr quando um carro vem para nos atropelar. A mesma coisa é a violência. Muitas vezes, quando esse homem, quando a gente vive uma violência, seja psicológica, seja moral, a senhora, como trouxe, viveu uma violência moral dentro do ônibus, né? Porque esse homem te xingou, esse homem questionou por que você estava ali reivindicando. Então, assim, quando você vive isso, você fica muitas vezes estática. Não tem muito... É a mesma coisa a violência física, quando uma mulher apanha. A gente não tem que questionar o porquê que aquela mulher apanhou. Até porque uma violência a gente vive e a gente não sabe muito bem como reagir na hora, muitas vezes, né? Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Isso acontece exatamente por causa de um sistema patriarcal, né? Onde, se a gente observar, no poder ainda há muito mais homens do que mulheres. Isso é nítido. Nós estamos conseguindo conquistar nossos espaços, existem muitas mulheres na política, sim, mas ainda existe um número muito maior de homens e que a fala deles, infelizmente, ainda tem maior peso do que a nossa, né? E isso vem de um medo feminino. Muitas vezes as mulheres também não vão defender as outras por medo ou por machismo. Então, ainda tem nessa lógica, esse imaginário do poder masculino. Sim, ele está no poder, sim, ainda. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, passa muito rápido, principalmente quando o assunto é bom, quando o assunto é algo que eu gosto, porque existem temas aqui que eu trago porque tem a vivência normal, natural, e esse tema de hoje é isso. Porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão agora ouvindo a rádio sofreram já algum tipo de importunação na vida delas. Mesmo que nunca tenha dado de ônibus na vida dela, ela já foi importunada por algum motivo em algum lugar. Então, eu vou chamar um intervalinho, mas a gente volta já, não sai daí não. Estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral, e hoje conversando com uma amiga querida, já parceira aqui do programa, porque eu não vou chamar mais ela de convidada, de jeito nenhum. Estou conversando com a psicóloga Prisciliana Vital. Gente, ela é especialista em saúde da mulher, formada pela UERJ, e especialista em hipnose clínica, organizacional e hospitalar, pelo Instituto Brasileiro de Hipnose, além de palestrante e terapeuta corporal. Gente, ela tem um trabalho muito lindo, né? Com dança, que trabalha o corpo. Nossa, uma coisa maravilhosa. Então, se tem alguém que entende de mulheres, de questões femininas, é a Prisciliana que está conosco aqui. E aí, no primeiro bloco, nós discorremos aí
alguns fatores, não são todos, mas alguns fatores aí que trazem e caracterizam essa cultura do estupro. Falamos aí um bocado a respeito de leis, de importunação, de mulheres sendo importunadas em vagão de ônibus, vagão de ônibus lotado, vagão de trem. Então, discorremos aí alguns exemplos, falamos aí de assédio moral e uma coisa que está muito marcante dentro dessa sociedade fálica, a condição da mulher. Prisciliano, a gente pode dizer que esse homem que está lá no vagão do trem importunando, esse homem que está chamando a menina que passou de short ou de mini saia, chamou de gostosa, a gente pode dizer que a criação desse homem colabora com esse comportamento dele? A criação que esse homem recebeu colabora com a cultura do estupro? Porque ele recebeu a educação de uma mulher. Como é que fica isso? Perfeita essa pergunta, muito importante para a gente refletir sobre isso. O que ocorre? Tem total influência a criação desse homem, né? Como a gente havia conversado no primeiro bloco sobre as tradições. Então, se existe uma tradição, uma cultura de uma objetificação do corpo da mulher, né, ensinamentos às mulheres diferentes de ensinamentos dos homens, acaba que isso se inicia na infância. Então, é de suma importância que tenha discussões de gênero nas escolas, né? Existe aí um grupo de pessoas que não concordam com a discussão sobre sexualidade, sobre gênero dentro das escolas, mas é de suma importância, né? Principalmente para as crianças, para os adultos e para a comunidade LGBTQI+, que também é uma comunidade que sofre muito com essa violência de gênero, né? A senhora trouxe a questão da transexual que viveu isso, né? Da mulher trans, que vive, e é uma violação também dos direitos do ser humano de ser exatamente quem ele e ela quiser, né? Então, se essa mulher ela quer colocar uma roupa, ter uma atitude, é o corpo dela, são as escolhas dela, e isso precisa ser ensinado desde a infância, né? Que o rosa e o azul é uma cor para todos, todas e todas, né? Para todas as pessoas. Nós temos o direito de brincarmos quando crianças com o que quisermos, ensinar para esse menino que ele pode chorar, que ele pode demonstrar sentimentos, para que ele não venha levar para o corpo dele, para a mente dele, tantas questões e tantas couraças que a gente fala na psicologia, né? Dessas couraças musculares, ele acaba diminuindo a sua sensibilidade exatamente pelo que ele é ensinado. Se ele é ensinado que ele pode e deve ter muitas mulheres, ou que é bonito ele ter, no histórico de vida dele, ficado com muitas mulheres, e se é ensinado para essa criança, para essa menina, de que ela deve ter um homem, que um amor para a vida toda, que, né, toda aquela história de Cinderela, acaba que isso é a cultura do estupro, né? Se essa conta não bate, esse homem pode ficar com várias mulheres e essa mulher só pode ter um, porque esse é um ensinamento que se dá às crianças. Isso gera homens que não vão respeitar as mulheres, que vão discriminar aquela mulher que trocou de parceiro, porque ela tem os motivos dela de ter trocado de parceiro, ela pode ter trocado por inúmeros motivos, porque não ama mais, ou porque viveu uma violência, ou porque ele não respeitou sua vontade, né? Então, isso começa nas escolas, começa em casa, né? Falar para o seu filho, respeitar aquela menina, não tocar no corpo dela, de que ele precisa pedir o que ele quiser, ele tem que pedir para ela, né? E que aquela menina tem o direito de dizer não, né? A palavra não. A gente ficou muito na moda aquela frase, né? Meu corpo, minhas regras. E é isso, é exatamente isso. Nosso corpo, nossas regras, né? Eu estou aqui de batom vermelho hoje para militar para isso, porque é tão simples, né? É uma cor vermelha, mas quando aquela mulher sai com um vestido vermelho ou com um sapato vermelho, ela já passa uma imagem, ela já passa uma imagem
que, infelizmente, a sociedade vai discriminar muitas vezes. Nós temos isso incutido na nossa criação, isso vem da infância. A gente só vai conseguir uma nova geração de pessoas que respeitem seus desejos, que respeitem suas vontades, que entendam que a gente não precisa de gritar num vagão para que aquele homem saia, né? Não precisa de falar para ele, você tem mãe. Não deveria ser necessário, ele deveria ler e entender que aquele é um espaço da mulher. E que daqui a uns anos, né, a gente não precisa mais ter esses vagões, a gente possa caminhar livre pela rua. Eu, propriamente, morro de medo de andar à noite sozinha. E isso não é certo. Por que eu tenho que ter esse medo? E as pessoas, elas ainda por cima, colocam a culpa na roupa, né? Eu sempre dou isso como exemplo, porque as pessoas falam muito do tamanho da roupa. Mas eu lembro de eu estar andando em Nova York, num inverno, com neve, só aparecia meu nariz, porque o restante estava coberto. E mesmo assim eu vivi uma violência, né? De um homem mexer comigo na rua, eu ter medo, porque eu estava num país desconhecido, né? Eu sou brasileira. Então, eu lembro que eu problematizei aquilo, eu coloquei até nas minhas redes sociais. Gente, não é a roupa que nós vestimos. O estupro não existe por isso. Exatamente porque eu acabei de viver uma violência na rua, né? 2 homens num carro mexendo. Então, assim, o medo que eu sentia, o que eles poderiam fazer, por que eles estavam, né? E eu estava toda coberta. Então, isso vem da infância, da gente ensinar para as crianças que não é bonito mexer com as mulheres na rua, principalmente com uma pessoa que você não conhece, né? Então, vem sim, até porque, falando até sobre uma questão cognitiva, né? A nossa personalidade vai se formando até os 7 anos, depois na adolescência vai realmente se concretizar aquela personalidade, a cognição dela já vai estar formada, né? Ele já vai ter ideias pré-concebidas sobre o viver, sobre o gênero feminino, sobre ele mesmo, como que ele se vê no mundo. Então, é na infância que a gente já tem que começar a trabalhar esse emocional daquela criança, o sistema límbico, lobo frontal, todo o sistema cerebral daquela criança, daquele adolescente, para ele se tornar um homem que respeite as mulheres, que respeitem o ser humano, não importa se é trans, se é bi, se é lésbica, se é homem, né, heterossexual, cisgênero, respeitar o ser humano. E isso vem, sim, de um ensinamento, tanto por uma questão cultural, né, modificar a cultura, mas também ensinar por uma questão cognitiva, pelo emocional, né, por tudo isso. Você falou a respeito da ideologia de gênero e as pessoas realmente estão... quem é o dito tradicional, na verdade, quando a gente fala, gente, de uma sociedade tradicional, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, fálica e que é voltada para o homem. É voltada para o homem. E incomoda essa sociedade, por quê? Porque quando alguém questiona o gênero e se nascido homem questiona a sua masculinidade, essa sociedade ela está sendo, entre aspas, como que ameaçada. Porém, há a questão do viver de cada um, da vontade de cada um e do respeito que nós temos que ter a cada um. Tivemos aí um exemplo muito lindo, né, nas Olimpíadas desse ano, lá no Japão, e a menina lá, a fadinha do skate, a menina lá ganhou medalha de ouro, honrou, né, o país, trouxe uma grande honra para nós, através... E esse diálogo a respeito do brinquedo, né? A Prisciliana, em algum momento, falou aqui do rosa e do azul, é dos dois. Já pensou se essa menina tivesse sido castrada dentro de um talento tão lindo? E ela foi lá, o skate, né? Ah, não, o skate é de menina também. E a menina é uma desportista, se tornou uma atleta olímpica e trouxe para nós, galgando aí espaços muito importantes para nós,
enquanto sociedade, muito importante para nós, enquanto mulheres também. Isso não significa que ela se masculinizou ou que ela vai se tornar um homem trans por conta do talento que ela tem. Isso não tem nada a ver. Desde que você deixe que cada um viva e entenda e compreenda que essa é a igualdade. Então, quando a gente fala dessas questões, querido ouvinte, nós estamos falando de uma igualdade no pensamento e uma sociedade que ninguém é melhor do que ninguém. E que o homem não tem que dominar mulher alguma. Porque se bate numa mulher é porque acha que a mulher é dele, propriedade dele, né? E a mulher está subjugada àquilo, ele acha que a mulher, sim, tem que realizá-lo sexualmente, porque se a mulher também não quiser fazer sexo com ele, a mulher já arrumou um amante, a mulher já está, né, traindo. Então, ele tem aquela suspeita, porque esses índices de violência, eles são marcantes dentro dessa sociedade, que não tem como dizer que não, ainda é. Então, em meio a tanto diálogo, em meio a tanta conversa, em meio a tanta revolta, mas o comportamento continua. Aquele comportamento contra a mulher, ele continua. E começa em casa, começa com a educação dos nossos filhos. Por que não permitir que o seu filho brinque de casinha para que ele entenda que, como homem, ele tem responsabilidade dentro de uma casa e que lavar louça não é coisa de mulher, não. Lavar louça é coisa de gente limpa, que gosta de manter a higiene da casa, da cozinha. Lavar um banheiro não é coisa de mulher, uma faxina não é coisa de mulher. São coisas que o homem pode realizar e o homem pode fazer, porque se ele entender que aquilo que é função de mulher é função dele também, ele vai compreender também que, assim como ele é dono do corpo dele, a mulher também é dona do corpo dela. E essa cultura e esse movimento passa por uma mudança e um ensinamento para uma nova geração. Uma geração que vai ser formada em que essas questões já não vão ser, como a Prisciliana falou, um dia, vamos chegar lá, um dia não vai precisar do vagão especial, porque os homens vão aprender a respeitar as mulheres. Mas, Prisciliana, se mudar isso, tem um tanto quanto mudar também, não é só mudar a cabeça do homem, não é? É também mudar a cabeça da própria mulher. Perfeita. Porque, se formos ver bem, não há uma sororidade. Por conta da sociedade patriarcal, por conta disso, as mulheres, por causa do homem também, elas competem entre si. Não é isso? Tem a ver com o homem essa competitividade, no final das contas. Eu gosto assim, de problematizar as duas partes. Eu acho que há também uma culpa, não sei se a palavra é culpa, mas assim, há sim essa responsabilidade da mulher nisso. E até mesmo essa responsabilidade da mulher vem de uma sociedade, que a gente está falando aí de um problema que vem há milênios, né? Então, assim, o homem ele está à frente disso há muito tempo, e isso faz com que essas mulheres por muitos anos tenham também comportamentos machistas, né? E reproduzam esse machismo, e infelizmente elas venham a competir entre si. Então essa competição feminina, como tem aquela frase, né? Os homens são amigos entre si, eles guardam seus segredos e as mulheres não. Isso também vem de uma sociedade que acaba fazendo também e fortificando, fortalecendo essa competição entre as mulheres, porque vem do capitalismo também, né? Se essa mulher compete com a outra, ela tenta mexer no seu próprio corpo, modificar o seu próprio corpo, suas atitudes, para poder ser superior àquela mulher, porque o capitalismo também pede isso, que você alise seu cabelo, porque é mais bonito, porque está dentro de um estereótipo, que você seja magra, que você case, que você tenha filhos, né? Então isso tudo também vem de uma sociedade que empurra essas mulheres para essa competição e acaba que não haja sororidade. Agora,
como a informação está aí, né? Hoje em dia nós temos equipamentos que unam essas mulheres, que falem sobre sororidade, que falem sobre essas mulheres se unirem e terem empatia umas com as outras, né? Elas não culpabilizem essa mulher quando ela for violada sobre seus direitos. Até porque quando você entra numa competição com uma outra mulher, você está competindo com si mesma, porque os direitos dela são os seus também. Então, se você julga aquela mulher pela roupa que ela tem, que ela usa, pelo comportamento dela, você também está fazendo com que amanhã você seja julgada, porque a sociedade vai te ouvir, né? Você vai conseguir ter outras pessoas ao seu lado que julguem aquela mulher, mas amanhã pode ser você que vive essa violência, né? Não dá para a gente culpabilizar uma mulher que viveu uma violência ou vive com um homem que está num relacionamento abusivo, porque nós não sabemos qual foi a criação daquela mulher, o que foi ensinado para ela, como que ela se vê no mundo. Tem muitas mulheres que têm a autoestima muito baixa, então elas não se veem nem com forças para sair daquela relação abusiva. Elas não sabem como se comportar na sociedade, né? Eu dou aulas também de danças orientais, né, que tem um contato muito forte com o seu próprio corpo, que incita aquela mulher a muitas vezes dançar com um bustier, né? Melhor falando, com um sutiã mais bem bordado, com uma saia com uma fenda, e muitas mulheres têm medo de agirem, de terem essa atitude, de colocar essa roupa, de fazer aquele movimento sinuoso que marque sua cintura, que marque o seu busto. Mas por que isso? Porque a sociedade, muitas vezes outras mulheres, julgam seu próprio corpo, né? Façam com que aquela mulher se sinta culpada por ela estar mostrando o seu corpo, por ela estar dançando uma dança mais sensual, que coloque um batom mais forte, um roxo, né, que coloque uma maquiagem, um cílio postiço até. Então, isso tudo faz com que essas mulheres elas acabem não tendo sororidade umas com as outras, e elas reproduzem a violência, mas elas também são vítimas disso. Então, a gente precisa entender que quanto mais nós nos unirmos e a gente fortalecer a mulher que está ao nosso lado, aquela adolescente que quer seguir uma profissão que muitas vezes não está dentro daquelas normas femininas, daquelas normas femininas mesmo, né? Ela precisa ser ou do lar ou ter ou ser professora, né? Existem profissões que você vai olhar que tem muito mais mulheres do que homens, mas isso tudo será que é porque aquela mulher quis mesmo, ou será que ela foi levada? E isso vem muito de um ensinamento feminino, até porque nós, mulheres, na maioria das vezes, fomos criadas por uma figura feminina, né? Existe sim mulheres que foram criadas por homens. Eu mesma fui criada pelo meu pai, né? Eu posso falar muito bem aqui de homens, gente. Eu tenho muito o que dizer sobre o quanto existem sim homens feministas, existem homens que lutam pela nossa causa, que fortalecem o nosso direito de sermos quem quisermos. Podemos até tirar um bloco só para isso, um dia só para isso, porque precisamos desmistificar também isso. A ideia não é ser uma guerra. A ideia não é o feminino contra o masculino. A ideia é a gente conseguir entender que existem também mulheres machistas e problematizarmos o porquê disso, né? Isso vem também é aquilo, a cultura do estupro. A cultura do estupro, ela se naturaliza por quê? Ela se naturaliza por uma violência de gênero, que vem da violência psicológica, da violência patrimonial, moral, sexual. E tudo isso são ensinamentos assim minuciosos de como que a mulher deve agir, como que aquele homem deve agir. E o homem também é vítima disso. Homens que estão nos ouvindo, vocês também são vítimas disso, né? Então, não se sintam superiores. Vocês também são vítimas que acabam adoecendo porque vocês não podem demonstrar fragilidade. E mulher, você pode ser mais forte, você não precisa ser frágil o tempo todo. Você pode ter uma profissão que é como a Rafaela, graças a Deus, teve uma família ou cuidadores que fortaleceram essa paixão dela pelo esporte. Então, mulher, você não é obrigada a gostar de fazer comida se você não gosta de fazer comida, né? Eu, agora, depois de adulta, fui começar a fazer comida. Eu nunca fui obrigada pelo meu pai. Então, eu tive esse privilégio, porque é um privilégio a gente ter uma criação masculina
com ensinamentos tão legais, assim, de você ser quem você quiser. Você, mulher, não precisa de julgar aquela outra mulher que quer trocar de relacionamento, que quer ser livre com a sua própria sexualidade, né? Essa terapia da dança que eu faço, que é ligada ao corpo, eu falo de você ter acesso à sua sexualidade, de você se tocar, de você se conhecer. Nós não somos ensinadas a isso. Os meninos, sim. Desde crianças, né? Ensinados a tocar nos seus órgãos, a mulher com mais cautela, deixa para conversar depois quando crescer. E aí aquela mulher vai se reprimindo e ela acaba reprimindo outras mulheres, né? Ela vai reprimir também as pessoas à sua volta. Ah, meu Deus, caiu aqui. Alô? Tô ouvindo. Pode continuar, Prisciliana. Para mim caiu aqui. Não. Estamos gravando. Então, essa mulher vai acabar reprimindo aquela do seu lado, né? E então existe sim essa competição entre as mulheres que é desleal e que faz mal para elas mesmas. Posso até utilizar aqui, né? Muita gente, infelizmente, eu escuto muitas amigas falando mal da nossa cantora maravilhosa, que eu sou muito fã, que é a Anitta. Né? A Anitta é um exemplo de mulher empoderada. Ela fala, eu vi o documentário todo dela e ela fala, eu fico com quem eu desejo, quando eu estou namorando eu sou fiel, mas se não está me fazendo bem, eu termino, né? É uma mulher que fala diversos idiomas, que é rígida consigo mesma, sempre querendo ter... Um dia ela está numa reunião de negócio, no outro dia ela está dançando até o chão. E é isso, é você ter liberdade com o seu próprio corpo e não julgar aquela mulher que quer ser daquela forma. Pegando só um adendo do que a senhora trouxe da questão dos LGBTQIA+, né? Você trouxe que ninguém vai... aliás, que o homem também tem que ter contato com aquela brincadeira de fazer comida, porque ele também precisa de saber fazer. E outra questão que eu escuto muito, eu não vou deixar o meu filho brincar de boneca porque eu não quero que ele vire gay. Gente, como psicóloga e estudante há anos de saúde mental, né, com as minhas especializações, eu te falo, ninguém muda de gênero ou muda de sexualidade, de vontade de sexualidade devido a uma brincadeira, devido a hábitos. A pessoa muda se ela nascer assim, isso é natural. Vai ter mulheres que vão gostar de mulheres, vão ter homens que vão gostar de homens, e vão ter homens ou mulheres que vão nascer e não vão se identificar com aquele gênero. E aí ele vai mudar você colocando aquele homem no balé ou não. Né? Então, não é o contato que ele tem com as cores que vai modificar o desejo dele se ele quiser gostar de uma pessoa do mesmo gênero. Então, tudo isso acaba gerando brigas entre o gênero feminino e o masculino desnecessárias. Isso é do ser humano, isso é natural, né? É legal a gente estar trazendo isso. Por exemplo, a questão da menina ser criada como uma princesinha, né? Ser criada como uma princesa. O que é o estereótipo da princesa? Você não sabe o mal que você está fazendo para a tua filha, criando ela como uma princesinha. Quem é a princesa? A princesa é sempre aquela burra que a bruxa enganou, né? Que a bruxa enganou, que não teve oportunidade nenhuma na vida e que a salvação dela, no final das contas, é ter um homem que vá lá e pegue e resgate ela. Então, ela sai de uma condição de aprisionamento para entrar numa condição de submissão. E eu não vejo nada de bonito nisso. Eu não vejo nada de bonito nisso. Eu não vejo nada de produtivo nisso, enquanto formar uma personalidade forte. Muito pelo contrário, você está formando uma personalidade dependente. Uma personalidade dependente, que vai levar a talvez endeusar uma figura, endeusar a maternidade, que está muito longe da realidade das mulheres dentro da sociedade. Está muito longe de ser uma realidade. Então, cuidado com o que você almeja, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você acha que é bom, que é legal, porque se essa tua filha, princesinha, crescer e o príncipe encantado não aparecer,
e ela começar a se relacionar com os sapos da vida, é porque ela não teve a opção da escolha, ou ela não sabia que sapo existia. Então, essa é uma questão para a gente pensar da figura, da imagem da mulher, enquanto seu corpo, sua personalidade. Agora, Prisciliana, o tempo passa rápido, olha. Voando. Passa muito, mas passa muito rápido. Você citou, por exemplo, a Anitta, que é um exemplo de mulher empoderada. Muitas pessoas vão considerar que talvez ela colabore com a cultura do estupro, porque ela vai incentivar outras meninas a usar a roupa que ela quiser e etc. E existe muito comércio também em cima do corpo. Como é que fica isso? Como é o limiar disso? Né? Enquanto você falava, me veio na mente, por exemplo, eu viajo para a região dos lagos, então, se você seguir pela Amaral Peixoto, tem uns meses que eu não vou para lá, mas há anos eu vou para lá, tem lá um cartaz, tipo um outdoor, de uma loja de material de construção, que é uma mulher de biquíni, sabe, com o bumbum assim empinado. Eu falei, gente, não tem nada a ver material de construção, mulher de biquíni. Tipo assim, então, essa coisa de coisificar também o corpo da mulher. Qual é o limiar, tá? E aí eu vou deixar como suas considerações finais. Como mulher, qual é o limiar do empoderamento desse apelo sexual? Qual é o limiar do seu empoderamento e o uso do corpo? Esse uso do corpo, ele não colabora também com essa cultura? Ou esse uso do... Qual o cuidado que a gente tem? Qual o limiar que a gente tem? Porque a Anitta, ela é empoderada, ela é uma mulher culta, ela, né, é uma mulher empreendedora, então ela sabe muito bem como usar isso e a hora de usar. Mas é uma realidade para todas as mulheres na sociedade? Como é que é isso? E eu deixo como suas considerações finais. Perfeita a sua pergunta, doutora Rose, e ótima para a gente considerar como final mesmo, para a gente poder refletir até que ponto que você sabe o que é empoderamento feminino, né, mulher? Porque eu estou vendo, assim, muitas mulheres empoderadas, entre aspas, que estão violando aí o direito de si mesmas, do homem, das pessoas ao redor, acabam se tornando abusivas também. A questão não é se tornar abusiva, né? Acabando desrespeitando aquela pessoa que está ao lado, falando palavrões também. Não é isso, gente. O empoderamento feminino, ele tem também... Tudo é uma linha muito tênue, né? Entre você acabar também se tornando um produto para a sociedade. Então, essa questão do outdoor, isso também está muito ligado às propagandas que hoje em dia nem tem tanto, né? Porque foi proibido, mas ainda existem essas propagandas quando coloca o corpo da mulher para vender uma bebida alcoólica, né? Tem muito na TV isso, e acaba também incentivando o uso do álcool. E aí a mulher empoderada acha que por ser empoderada ela pode beber o quanto quiser, e aí acaba se aproximando das drogas lícitas e às vezes as ilícitas, e também se machucando seu próprio corpo. Quando a gente fala de você poder trocar de parceiro o quanto quiser, você também precisa se conhecer. Por isso que o autoconhecimento, e aí ter acesso, nem todas vão ter, né? Porque aqui a gente está falando também para todos os tipos de mulheres, as mulheres da periferia, as mulheres que têm uma classe social A, B, C. Então, o mais importante é você procurar um autoconhecimento, e hoje em dia tem equipamentos gratuitos para você ter acesso a um psicólogo, ter acesso a grupos de apoio, você também tem acesso a grupos feministas. Procure conhecer a causa feminista. Não, existem também os grupos que acabam... E aí é o que eu falo, é o grupo que não entendeu o que é a causa feminista e acaba se empoderando e desempoderando outras pessoas. Então, esse limiar é você respeitar os seus limites, é você perceber até que ponto que você não está sendo também usada para ser um produto para a sociedade.
cuidado também para não machucar a pessoa ao seu redor, né? E a ideia não é acabar com os casamentos, a ideia não é acabar com a ideia de se você quer ser mãe, você tem que ser mãe, mas se você não quer, não seja. É você se conhecer. Então, quando a gente fala sobre essa violação do corpo feminino, é porque por muitos anos realmente foi dito o que a gente tinha que fazer, como que a gente deveria se comportar. Hoje você tem escolhas, mas que essas escolhas não ultrapassem o limite da pessoa ao seu redor e que não também te machuquem. Porque aí eu também gosto de falar, eu falo, tudo é energia, né, gente? Se eu não almoçar, se eu passar o dia inteiro sem comer, meu corpo vai me apagar, porque é energia. Então, tudo é energia. O que você coloca no seu corpo? Quando você tem um ato sexual sem limites, com muitas pessoas, e aí você se diz empoderada, não, você está machucando seu próprio corpo, porque são muitas energias, são desejos diferentes, pessoas diferentes, com culturas diferentes que estão violando o seu corpo. Isso não é empoderamento. Empoderamento é você seguir a profissão que você deseja, é você saber os seus direitos perante a lei, quantas leis novas, até da importunação sexual. Empoderamento é você saber dizer não, empoderamento é você ter sororidade com a mulher ao seu redor, é você dizer a ela, e também com o homem que está do seu lado, ter paciência no sentido de conversar e mostrar para ele, olha, isso aqui que você está fazendo não é legal e eu vou embora se continuar assim, mas deixa eu te mostrar que hoje em dia a gente está refletindo sobre novos posicionamentos, novos olhares. Então, não é você se tornar abusiva, não é você se machucar, não é colocar... E não é através da roupa curta que você é empoderada. Não é através do batom vermelho que você é empoderada, não é através de sexo descontrolado que você é empoderada. A gente só fala que a roupa não é mais o que diz que uma mulher... Não é o que diz que essa mulher é virtuosa ou não. Deu para compreender mais ou menos? É sermos quem quisermos, mas sabendo qual o nosso limite, né? Se conhecendo. Se respeitando, né? Se respeitando, exatamente. Gente, passa rápido, voa. O papo tá uma delícia, mas a gente vai ter que marcar uma outra oportunidade para a Prisciliana continuar conversando com a gente. Gosto muito dessa temática de pai. Eu tenho referência de pai, né? Então, meu pai me ajudou muito na minha personalidade. Gosto, acho que é importante. A figura paterna é importante demais. E aí, vamos deixar em aberto aí, Prisciliana, você voltar para a gente bater um papo de filhas que teve uma boa influência paterna. Bom tema. Esse é um ótimo tema, doutora Rose, porque temos também muito o que falar sobre pais presentes, pais que nos empoderaram. Temos muito o que falar sobre isso. Temos sim. Gente, olha, eu vou te agradecer muitíssimo, muito obrigada. Como é que te acha? Tuas redes sociais, contato? Fica à vontade. Gratidão, te agradeço muito por estar aqui, sempre um prazer. Sempre que a senhora chamar, eu puder, eu vou vir, porque eu adoro falar sobre essas questões de saúde mental, de sociedade, né? Para a gente se sentir melhor. E ajudar as pessoas também a se empoderarem de uma forma positiva. Bom, as minhas redes sociais, o meu Instagram é @Preiciliana, com E-I-S, Preiciliana Vital, tá? Colocando lá, Prisciliana Vital já me acha. E o meu telefone é 97150 7797. 97150 7797. Eu atendo nos consultórios no Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro também, ou online, né? Agora com toda essa nova tecnologia. Ai, muito obrigada. Gente, por hoje é só. Lembrando que assim que acabar o programa aí, você ouvir, corre lá, esse programa fica gravado lá nas minhas redes sociais, o YouTube da doutora Rose Cabral, Instagram, @doutora Rose Cabral, e também o Facebook, doutora Rose Cabral. Gente, ó, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.